Nós não somos contra nenhum tipo de mudança tecnológica para que venha melhorar, porque a sobrevivência da empresa está nisso. E a empresa ela é feita de quê? De pessoas. Automaticamente você tem que gerar emprego e renda. Se você diminuir a empresa, se você eliminar as empresas, você vai gerar mais um exército de quantas pessoas desempregadas. Que vão ser empregadas em outras coisas, que vão se empregar em outras coisas. Às vezes não. Senão a gente daqui a pouco vai defender tráfico de drogas porque emprega muita gente na periferia. Meu nome é Valnei, sou gestor de uma indústria de plástico há 20 anos. Sou coach de negócio de carreira e acredito que o plástico pode salvar o planeta. Mude a minha ideia. Tudo bem? Como vai? Prazer, Miriam. Prazer, Valnei. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Valnei. Opa, prazer, Valnei. Tudo bem? Tudo bem, Valnei? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer, Valnei. Prazer, Silmara. Eu sou gestor de uma indústria de plástico há 20 anos e eu acredito que o plástico pode salvar o planeta. Muda a minha ideia? Eu primeiro queria saber por que você acredita que o plástico pode salvar o planeta. Veja bem, as aplicações do plástico, elas são várias e distintas, né? Quando a gente fala em plástico, a gente está pensando em vários produtos. Então hoje o plástico, por exemplo, desde o plástico para cirurgia, do marca-passo, para implantes, né, que é de uso mais prolongado, mas também vai ser descartado em algum momento. O plástico de uso único, ele também pode ser reaproveitado e transformado em outras coisas. Não digo que só a reciclagem salva, que é o caminho, mas se você tiver usos conscientes, você vai conseguir diminuir o impacto ambiental. Para diminuir o impacto ambiental, você precisa o quê? De ter um trabalho de conscientização que vem desde a sua casa até a sua empresa. Então, assim, tem alguns pontos. Então, nesse ponto é que eu bato. Eu acho que a utilização correta, sim, ele pode ajudar e muito a salvar o planeta. Bom, eu discordo de você, Valnei. Hoje, a gente tem usos do plástico que são muito danosos para o planeta, na verdade. A gente tem, na modernidade, né, a gente teve um momento e alguns usos do plástico que são benéficos, que trouxeram avanços aí, tecnológicos e tudo mais. Só que hoje o uso é muito indiscriminado. Eu tento colocar da forma mais clara, né, que as pessoas que estão lutando, como no nosso caso, contra o plástico, não é contra todos os tipos de plástico e nem, né, o material em si. Isso é muito importante. Nós lutamos principalmente aonde o plástico vai parar e os tipos de plástico estão sendo utilizados. Você acha que o plástico ele vai sozinho para o oceano? Não. Você acha que culpar o produto ou a matéria-prima, você está tirando a responsabilidade do homem? Porque veja bem, na última virada de ano, em Copacabana foram 60 toneladas de lixo. Sim. Em todo o Rio de Janeiro, 360 toneladas. Sim. Na Avenida Paulista foram 16 toneladas. O lixo chegou ali sozinho? Você não acha que existe mais uma necessidade de campanha de mudança de hábito? No entanto, eu acho que culpabilizar o consumidor não é o caminho. Né? Não estou culpabilizando. Responsabilizado no sentido de que ele deve ter a consciência, sendo que nem é possível para ele, por exemplo, num país subdesenvolvido, em que você joga todo esse lixo que é produzido, né, que é resíduo plástico e tóxico, né, a gente vê aí o BPA, enfim, que inclusive está sendo um embate, o chumbo no PVC, que, enfim, são coisas que atualmente são debatidas constantemente para que sejam retirados, porque isso é tóxico, não Sim. só para os organismos, né, daquilo que a gente vê na televisão, aquela coisa mais apelativa do organismo que está ali sendo, enfim, morto por causa do plástico, mas também dentre tantas outras alternativas viáveis, de tanto lixo que a gente já produziu, certo? Como que produzir mais plástico pode garantir... Mas não é produzir, é reaproveitar. Veja bem, quando a gente fala da reciclagem, e aí você não é só um lado da moeda, né? Existem 3 vertentes que precisam ser observadas. Você tem a indústria, você tem o governo, você tem o poder público e você tem a sociedade civil. Descartado de forma correta, ele pode se transformar em benefício. Agora, descartado de forma incorreta, isso qualquer coisa, não é só o plástico. O vidro, o estudo diz que o vidro demora 1 milhão de anos para se decompor. A bituca de cigarro, 7 anos.
O aço inox, que é uma liga metálica artificial, também se fala em 1 milhão de anos. Então, assim, se você parar para pensar, você está apagando um incêndio, gerando pequenos focos de outros incêndios. O que precisa ser feito é conscientização. A saída pela reciclagem, ela é enganosa. Né? Então, essa é a primeira dificuldade de conseguir recuperar esse material. Legal. A segunda é que o plástico é um material que ele degrada na reciclagem. Então, ele não é igual ao vidro. Então, enquanto material, é um material que tem suas degradabilidade, ele perde a sua propriedade a cada reciclagem. Então, essa questão de poder reciclar tudo que a gente produz infinitamente, eu já questiono o seu argumento. Então, isso já se torna impossível. E o segundo é que há muitos plásticos ainda com cadeias e com aproveitamentos bastante duvidosos. O único que a gente pode dizer que até hoje tem uma cadeia estruturada de reciclagem, não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo, é o PET. A reciclagem é importante? É. A reciclagem dá conta de muita coisa? Dá, mas ela não é a panaceia universal. Não. Porque para a reciclagem você gasta energia, você gasta água e você não tem a mesma qualidade que era na primeira, o produto virgem. Bom, o plástico com certeza é um problema, porque ele não faz nada bem para o planeta. É como uma fumaça bem tóxica, só que ela fica no chão e dá para você pegar com a mão. Ele é um problema da forma como a gente usa ele atualmente, eu acho. É uma indústria que produz muito, a gente gasta muito, não usa ele direito, né? Ele é exageradamente usado principalmente em embalagens, então você tem um exagero, muita embalagem para pouco produto, e depois a gente sabe que não tem reciclagem, não tem descarte correto, não tem nada disso. Porque ele agride muito o meio ambiente e algo que demora para se degradar, então é um problema, né? Eu acho que na real é mais problema no ser humano do que o plástico. Tipo, se tivesse o jeito certo de descartar, é problema, mas se tivesse o jeito certo de descartar, seria Reutilizar também, usar o plástico que já existe para outra coisa. Eu acho que tudo na vida da gente é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você, como marinheiro, sabe disso. Sim, eu acho que tem Então, uma coisa muito importante. eu acho que existe a questão de conscientização por parte de todos os lados. Mas Claro, você não é o que eu pode, faço. mas você não pode Mas eu demonizar um produto por conta Ninguém da está demonizando. Sim, Não, porque você- do jeito que você coloca e as pessoas colocam... Ninguém está demonizando. O que está olha, acontecendo o plástico vai sozinho pro oceano. Ele não vai. Não, ele não vai sozinho. A pessoa mas... jogou lixo na Avenida Paulista, isso foi pro bueiro. A culpa é de quem? Não, É da indústria do plástico? A culpa é do usuário, a culpa indústria é do- da indústria plástica, A indústria do culpa plástico é do coloca governo. que o plástico é reciclável, descarte de forma correta. Quantas vezes você tem recicla tudo o isso na plástico que embalagem. você produz? Todos os dias, porque eu faço isso na minha casa. Não, quantos de você recebe e você produz dentro da sua indústria? Você Eu recicla. Não existe dentro da indústria, tá, uma forma de fazer o circular, porque você não tem como pegar em bares e restaurantes. Mas o que existe é cooperativas de reciclagem. Mas que você a minha pergunta pode é quanto que você faz de plástico eu reciclado? do que eu tenho de perca, 100% eu reciclo. Sim, mas você recebe na tua indústria... Se eu você receber, eu reciclo. Ah, se você recebe. E qual é a iniciativa que você está fazendo para fazer isso acontecer? A indústria plástica, ela não quer ter responsabilidade pelo que ela está produzindo. Um dia essa conta vai vir. Tá. E ela vai vir para a indústria plástica, ela vai vir, como foram os grandes casos, até da indústria tabagista internacionalmente, vão vir multas pesadas para quem utiliza plástico de forma inconsequente. Essa conta vai chegar, gente. A gente sabe disso, a gente vê o que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa que estou aqui só levantando uma bandeira por causa. Eu estou por eu não discordo realidade da por tua- vida. veja bem, eu não E assim, discordo não do é teu só o usuário. conhecimento. É muito fácil a indústria falar a culpa é só do usuário. Sempre se passa para o usuário final. Coitado do usuário final, né? Quer dizer, a responsabilidade é compartilhada, mas ela não é igual. E ela não pode ser igual. Concordo. Quem tem mais poder, tem mais responsabilidade. Tudo passa por uma reestruturação de modo de pensamento, de educação familiar, de educação na indústria. A responsabilidade é de quem? Passa pela indústria, mas é a indústria que diz que deve ser descartado de forma incorreta? Ou passa também por mim, por você, por todos nós?
Exato, mas a chave com a qual você trabalha é de responsabilizar as pessoas. Necessariamente não são elas que estão ali, elas são culpadas de não terem, na verdade, uma educação ambiental na escola, por exemplo. Sim. Mas não pelo fato de descartarem de maneira incorreta. Não, entende? então se a pessoa joga lixo no chão, ela não é responsável? Ela é responsável, mas a indústria que, por exemplo, não traz para essas pessoas uma responsabilidade, não tem um projeto de responsabilidade social, por exemplo. E qual seria a solução? No seu ponto de vista, como é que a indústria deveria agir? Uma educação ambiental. Como? Com a responsabilidade social, por exemplo, Como? trazendo cursos para as periferias, para dentro das escolas públicas. A gente acreditar, né, que se todos os indivíduos separarem seu resíduo, encaminharem para a reciclagem, a gente salvou o planeta, também é outra falácia, porque para que todo o sistema de logística, de coleta seletiva e de gestão do resíduo das cidades funcione, eu preciso de políticas públicas, ou seja, eu preciso de ação pública para isso. Sim, não é o indivíduo consciente com a sua reciclagem ou a sua segregação dentro de casa sozinho que vai dar conta disso. Ele é só uma perninha, ele é só um elemento dessa equação e muitas vezes a gente fica com argumentos falaciosos de que as pessoas conscientes, o consumo consciente vai salvar o planeta. Então, essa saída pelo consumidor individual também, ela não se sustenta quando a gente pensa em salvar o planeta pela saída da reciclagem do plástico. Hoje nós temos estudos que mostram que o Brasil recicla menos de 1% ou 1% do seu plástico descartado. É lógico, e eu concordo com você, que só a reciclagem não resolve, mas o que eu vou dizer para você em questão como indústria, e é uma visão que a gente tem, quando você recicla o plástico, você transforma ele em polímero de novo, e se você tiver a reciclagem correta, onde cada plástico, cada composto, cada polímero seja agrupado de forma correta, e você faça essa reciclagem correta, você vai ter um produto que você vai poder reutilizar de outra forma. Ok, tendo as contaminações, ele não vai poder ser utilizado, por exemplo, para a indústria doméstica para alimento, mas ele pode se transformar, por exemplo, num balde, numa vassoura, em alguma outra coisa. Tá? Feito isso, é o seguinte, você vai diminuir o uso de polímero virgem, que consequentemente vai diminuir da extração do petróleo, e você vai ter o quê? Uma vida melhor. Se você consegue conscientizar 100 pessoas, sendo uma por vez, e reverberando isso no efeito multiplicador de que a coleta seletiva de lixo é uma solução, não temos usinas de reciclagem suficiente. Ponto. O governo não trabalha isso. Ponto. Mas, a partir do momento que você gera, quando você tem demanda, você gera a oferta para esta demanda, o governo se mexe, mas a entidade civil também se mexe. O que nós temos hoje nós ficamos muitos anos sem pensar no problema, chegou-se aonde chegou, mas assim, o plástico em si, se bem aproveitado, ele trouxe soluções. E ele pode ajudar, mas aí vem do uso consciente. A conscientização começa dentro de casa. Certeza. Passa pela escola. Vem da indústria, mas é um trabalho que nós devemos fazer em conjunto. Então, quando você só olha um lado que da mesma forma que você fala que o plástico pune as pessoas, o usuário, ok, ele está punindo o usuário? Não, ele está simplesmente tentando chamar a atenção para o usuário que a responsabilidade também é dele. Com certeza. Tá? Porque se você não tiver essa chamada para conversa, fica difícil. Mas a então, população está se mexendo. Quem não está se mexendo é a indústria. Não estou vendo a indústria falar assim, cara, nós temos culpa. A gente entendeu. Como é que a gente resolve isso juntos? Isso não existe. Sempre existe vocês estão demonizando o plástico, a culpa é do usuário. Eu falo assim, e qual é o movimento que você está fazendo, em vez de depender do plástico, falar, eu tenho culpa e eu quero arrumar. Eu vou te dar um exemplo muito simples, emissário submarino do Rio de Janeiro. Sim. Cara, eu vi uma reportagem que foi feita numa determinada emissora, mostrando a limpeza das grades e a quantidade de lixo que ainda passa e a quantidade de lixo que vai para o fundo do mar. E aí, passa por onde? Uma pessoa jogar detritos que não são necessários dentro do vaso sanitário que vai para o mar. Você que e aí faz o plástico, você não se acha nem um pouco responsável disso? Sim, somos. Ah, ótimo. Então, assumir que tem a culpa é a primeira evolução. Em nenhum momento nós dizemos o seguinte, nós não somos culpados. O que nós dizemos ok, só que só está vindo para o nosso lado. Não tá. E o outro lado? A educação, vocês veem, eu falo qualquer criança abaixo de 10, 11 anos, pergunta sobre o canudinho, todas elas sabem.
Foi uma das campanhas de awareness. E foi uma semente maravilhosa para começar a levantar. Canudinho é o grande mal do mundo, mas o papai joga a garrafa PET na rua. A culpa é de quem? Quem são essas pessoas? Nós todos. Nós somos responsáveis. E isso quando a gente fala, cara, eu falo nós porque se a gente parar para pensar, nossas pequenas atitudes podem mudar. Agora, se a gente usar de forma correta, se a gente fizer de forma correta, cara, é o exemplo que você dá, por exemplo, quantas garrafas PET você vê pelo chão que foram atiradas pelo vidro do carro. Por quê? Porque as pessoas têm um discurso falho do tipo assim, ok, eu joguei, alguém vai recolher. Eu não tenho responsabilidade. Então, quando a gente passa por essa educação e a gente mostra para as pessoas que todos nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução, a coisa muda. E quando eu digo para você que a reciclagem pode trazer benefícios, não é um discurso da indústria, é um discurso socioeconômico. Com certeza ali é um plástico ali, um plástico ali, um plástico ali, um plástico ali. Olha, na verdade, usa bastante coisa, tipo pote, em festa também tem, a gente sempre compra tipo copos, coisas tipo assim, garrafinha. Materiais ligados à medicina, né? Então, produtos ligados a hospitais, essas coisas, eles têm uma necessidade muito específica de higiene e tudo mais, que alguns outros materiais não conseguem oferecer quanto plástico. Quando eu coloco para o cidadão que a responsabilidade é dele de fazer sua coleta seletiva, eu preciso de um sistema de coleta seletiva na cidade que é muito custoso para os cofres públicos e que isso tem que realmente ser eficiente. Porque eu hoje estou te falando um exemplo da maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Sim. São Paulo tem ainda uma malha de cobertura de coleta seletiva muito pequena. Eu sei. E isso custa muito para a cidade. Sim. E o que acontece? O pouco que eu tenho, 50% do que eu recolho é considerado rejeito. O indivíduo sozinho, ele não salva o planeta, ele precisa desses instrumentos de infraestrutura da cidade, ele precisa de políticas públicas de incentivo, como também a indústria que vai recolher isso. Né? No caso brasileiro, a gente tem a bitributação de toda a indústria da reciclagem. Então, a falácia de que a reciclagem vai salvar tudo, eu tenho que ter todo um sistema que vá funcionar para que isso realmente aconteça. Então, a reciclagem do plástico, ela não salva o planeta, ela é uma falácia, porque eu preciso de uma estrutura e de um investimento que é outro. Então, a saída é usar o plástico para aquilo que é necessário e útil e repensar ou aniquilar qualquer uso que seja de uso único desse material, porque a gente já tem histórico e elementos para dizer que isso não salva o planeta. Pelo contrário, o dano, se a gente continuar com essa irracionalidade, a gente vai realmente trazer severas consequências para a saúde humana e para a saúde ambiental. A indústria precisa mudar. Sim, e tem tecnologia. Tem criatividade e engenhosidade para isso. A indústria está mudando. Nós não somos contra nenhum tipo de mudança tecnológica para que venha melhorar, porque a sobrevivência da empresa está nisso. E a empresa ela é feita de quê? De pessoas. Automaticamente você tem que gerar emprego e renda. Se você diminuir a empresa, se você eliminar as empresas, você vai gerar mais um exército de quantas pessoas desempregadas. Que vão ser empregadas em outras coisas, que vão se empregar em outras coisas. Às vezes não. Senão a gente daqui a pouco vai defender tráfico de drogas porque emprega muita gente na periferia. E esse é um argumento que assim, já existem estudos, Volney, que depois eu posso te mandar, muito interessante de o quanto, por exemplo, a indústria de energia alternativa, de outros tipos a indústria mais ecológica, né? Sim. Quanto ela poderia gerar de emprego? É muito emprego. Cara, parando pra pensar assim, a gente realmente não faz nada. Falando a verdade, sinceramente, a gente não faz nada. Porque a gente, de qualquer forma, a gente consome. A gente consumindo, a gente já tá poluindo, então... E o fechar o ciclo, né? Fazer a reciclagem desse plástico, principalmente. Fazer o descarte dele correto, porque tem coisas que assim, a gente ainda depende dele, então a gente não consegue evitar. E uma mudança muito radical não é plausível também. Eu acho que a gente pode reutilizar. Eu acho que dá pra gente reutilizar, pegar, fazer artesanatos.
ou levar em lugares que fazem isso. Eu acho que as empresas deveriam trocar os materiais. O plástico que às vezes a gente usa, vai no mercado, em vez de pegar a sacola, você leva a sua sacola de casa. Plástico biodegradável, que eu acho que é uma forma de solução, né? Tem aqueles plásticos que demoram menos tempo para se decompor e tem os plásticos que é feito de reciclagem, tem vários plásticos, mas eu acho que o plástico tinha que ser biológico. Os plásticos que as pessoas usam com um consumo descontrolado, como por exemplo garrafa de água ou pote de shampoo e condicionador, coisas afins, sabe? Esses problemas que são muito grandes, as pessoas não têm a menor noção do mal que isso faz. Não as coisas que as outras têm que usar, mas esses. Eu acho que assim, se partir do consumidor, as marcas vão mudar. Porque a gente sabe que as marcas querem ganhar dinheiro. E as soluções em plástico muitas vezes são mais baratas e é o que gera a rentabilidade para eles fazerem uma coisa em maior escala. Se as pessoas começarem a não usar marcas por isso, aí eles vão mudar. Então começa de nós. Em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Vamos lá, gente, só falta 30 anos. Tá, tudo bem. Essa é uma questão de reprodução, né? Que você, enfim, os microplásticos, quando eles entram nos oceanos, eles causam algumas disfunções mecânicas em produtores primários e secundários. Os produtores secundários são responsáveis por alimentar esses peixes, os copépodes, por exemplo, que é um exemplo de produtor secundário. E nesse momento em que eles têm problemas de se reproduzir, de se locomover para poder chegar até a fêmea ou o macho, enfim, copularem, eles diminuem a quantidade de espécies de produtores secundários que são capazes de alimentar esses organismos. Além disso, a gente tem uma série de outros fatores que é a bioacumulação, biomagnificação na cadeia de todos esses elementos, enfim, metais pesados e não metais que estão associados a esses compostos, esses polímeros artificiais que são nocivos a esses organismos. E isso vai se propagando em cadeia até chegar ao consumidor. Eu não estou falando do consumidor do pescador que vai lá, pesca e leva para a indústria. Eu estou falando da comunidade local, que você pesca e você, enfim, consome um peixe que você não sabe... Aí a pergunta que eu faço para você, como é que esse plástico foi parar no oceano? Ele foi parar no oceano porque muitas vezes ou a indústria não tem o descarte correto, ou as pessoas não sabem como descartar, ou elas não têm saneamento básico nessas comunidades pesqueiras, por exemplo. Existem muitas comunidades pesqueiras que não têm o descarte correto, que não têm saneamento. Mas independente da comunidade pesqueira, vamos colocar assim, o plástico, ele é consumido em larga escala aonde? Nos grandes centros. Em países desenvolvidos, em grandes centros de países subdesenvolvidos. Esquece os países desenvolvidos, vamos pensar só em grandes centros. Agora, como comunidade, né? Então vamos pegar aqui. O lixo, ele foi para o bueiro, do bueiro ele foi para o rio, do rio ele foi para o mar. Ele chegou na comunidade pesqueira. Ou direto para o mar, como eles fazem, né? Descartam, a indústria descarta lixo diretamente no fundo do oceano. Sim. Existem, enfim, e lixo também não só... A indústria do plástico, eu te garanto que ela não faz isso. E não só a indústria do plástico. Porque assim, o que você vê lá são produtos de uso doméstico, tá? De uso pessoal, o que você vê de lixo plástico lá, ou é rede de pesca, ou é produto de uso doméstico, de uso pessoal, mas você não vê formas, você não vê pedaços de protótipos aí dentro dos oceanos. Mas a indústria não se resume a isso, você terceiriza uma culpa que é da indústria. Eu fiz aqui, o produto é meu, pronto, acabou, não me diz respeito mais, então eu vou me... Veja bem, mas se a pessoa também não tiver o descarte correto, como é que funciona? Porque para você pensar, o lixo não chegou lá sozinho. É isso que eu coloco. Exato. Veja bem, quando eu coloco que existe responsabilidade, eu não estou só culpando um lado. Da mesma forma que dizer que a indústria é responsável por tudo, peraí, a indústria, ela traz para você um bem de consumo. Se você não faz bom uso dele, a indústria, por mais que ela coloque lá as informações, descarte de forma responsável, após utilizar, coloque no reciclável, você tem o símbolo de reciclagem, nem todo mundo conhece. Nem todo mundo sabe ler. Nem todo mundo sabe ler. Eu tenho essa consciência, mas também a criança ao chegar na escola, tá? E tem lá um professor de biologia, por mais que ele seja psicólogo, analista, e que ele tenha que fazer todo um trabalho, porque eu também dei aula, eu também tenho a minha formação de professor, e eu sei o quanto é difícil você trabalhar com jovens e adolescentes de baixa renda.
Eu sei bem que existe essa dificuldade. Você sabe do ponto de vista do professor, né? Eu sei, mas também o professor é formador de quê? Ele é formador de opinião. E para ele formar opinião, ele tem que o quê? Ele tem que trazer a informação de forma correta para que a criança, ao buscar a informação, não seja presa fácil das fake news como você colocou. Então, acho que é um trabalho conjunto de toda a sociedade. Não é culpar só um lado, mas é conscientizar. É que é diferente de pôr a culpa. Entendeu? Quando você diz para a criança que ela está agindo de forma errada, ela vai continuar agindo errado 1, 2, 3. Na terceira, você volta de novo lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O meu debate, a minha bandeira, no caso, é justamente isso. É mudar a visão das pessoas no sentido que eu também sou parte do problema, mas eu também sou parte da solução. Não tenho dúvidas. Então, por exemplo, quantas vezes, e aí a gente vê de postura, se você vê uma pessoa jogando lixo na rua e você for chamar a atenção dela, você apanha. Porque é atitude. Não. Olha, o meu filho passa no bairro tirando lixo, todo mundo dá sorrir, fala, nossa, que bacana. Lindo, aí eu falo, você pode fazer também. É, lindo e maravilhoso, mas vai fazer isso em determinados ambientes. Mas a gente então, não pode o que eu estou querendo dizer assim, não é generalizar. Maior. O movimento é maior e a discussão é válida. Sim. E é bonito a gente ter essa discussão. Mas é mais bonito ainda quando essa discussão reverbera. Quando você tem espaço para falar os dois lados. Que é o que não está acontecendo por parte de algumas ONGs e por parte da mídia. Então, o que a gente precisa Mas você sabe por que não está acontecendo? É entender que o plástico, ele é parte da solução também para você ter uma vida mais saudável no planeta. Eu vou te falar por que não está acontecendo essa outra parte, principalmente na mídia e tudo mais. A principal razão é porque a indústria plástica, ela não assumiu ainda sua responsabilidade. Então, a hora que você se levanta e fala, que nem você está fazendo hoje aqui, olha, realmente, eu sou parte do problema, eu quero resolver. Esse é o discurso que a gente precisa sentar juntos para tentar resolver. Sim. Mas a maioria, como você sabe, dos seus colegas não quer. Ele quer esconder porque não é um problema. Não, imagina, e aí jogam todos os dados tentando descredibilizar um problema que é fato. Por exemplo, hoje a indústria que eu trabalho, nós trabalhamos com produto biodegradável, nós trabalhamos com polímeros biodegradáveis. Ótimo, acho louvável. Houve uma mudança? Houve. Só que quando nós tentamos introduzir isso há 8 anos atrás, nós barramos. Por que a gente conseguiu chegar agora? Porque houve uma campanha de massa. Mas de quê? De conscientização. Porque se não se falasse, a população ia continuar fazendo. Então, quando a gente fala de campanha de massa, de conscientização, passa pelo meu quintal, passa pelo seu, ou seja, passa pelo quintal de todos. Veja então, só. Ou quando a gente fala não é culpar só um lado, eu digo isso eu acho que é o melhor que a gente está tirando dessa conversa que nós temos hoje aqui. Eu acho que a melhor parte é justamente isso, é mostrar que assim, temos responsabilidade, mas não somos os únicos. Nós trabalhamos com sustentabilidade, com ecologia, nós sabemos muito bem que todas as soluções para o problema da energia, da geração de energia. Nós precisamos gerar energia no mundo. Sim. E ao mesmo tempo a gente precisa diminuir drasticamente as emissões. Como é que a gente faz? Né? Aí a gente tem uma cesta de opções, a gente tem um leque de opções. A mesma coisa no plástico. Nós vamos banir o plástico? Não, nós não vamos banir o plástico. Nós precisamos diminuir drasticamente a produção e consequente descarte do plástico nos oceanos, nos aterros e nos lixões. Como é que a gente faz isso? É numa campanha de educação? É numa campanha de educação. E o governo tem que fazer o quê? Colocar legislações mais fortes e pressionar as empresas para que elas mudem. Vamos pensar só na reciclagem? Não, não é só a reciclagem. Vamos pensar no uso consciente? Vamos pensar no uso consciente. Vamos pensar de uma forma que a indústria possa vir a colaborar e corroborar com isso, desenvolvendo novos processos de produção, com novos tipos de produtos onde agrida menos a natureza. Sim, é parte da indústria. Só que o que a gente não pode é só fechar para uma única solução. O meu embate hoje, né, dentro da indústria, com as pessoas que eu convivo e tudo, é justamente isso. Gente, pensar fora da caixinha. O ponto que eu concordo com você, Valnei, é que assim, o problema é complexo. Sim. Então, a gente nunca vai poder atacar a questão do plástico como uma única saída. A gente, sim, tem que pensar em múltiplas soluções. Isso é uma solução que também envolve multiatores,
Então, não é jogar isso na questão do consumidor, e nem só, a indústria, e nem muito menos só o governo. Então, é uma solução que, como eu disse, que é de ação pública, no sentido de que ela é multi-atores. Ela é multi-atores e essa pressão tem que vir da sociedade, ela tem que vir da sociedade em seus múltiplos papéis, você como um profissional da indústria, eu como uma professora e assim com todos os atores. Até porque a sociedade, quando a gente fala em sociedade, somos todos nós. Como você acha que você consegue contribuir? Além de falar que, ok, nós temos um problema de lixo. Se falar de reciclagem, mostrar para eles como funciona a cadeia de reciclagem, você acha que geraria algum efeito? E olha que interessante, a indústria pode fazer isso. Sim, eu acho que sim, pode surtir um efeito. A gente já faz esse trabalho, mas eu não estou falando só da indústria, eu estou falando dos dois lados, tá? A indústria fazendo isso, mas você, como cidadão, como parte integrante do problema e da solução, como é que você vê isso? Pode surtir um efeito. Eu acho que uma gestão integrada assim, desse recurso surtiria um efeito, mas da quantidade de lixo que a gente produziu até hoje, eu acho que já é um problema. Mas as indústrias já estão tentando mudar isso. Então, acho que assim, o nosso diálogo ele é a primeira parte para tentar chegar a uma solução. A indústria está chegando agora. Só que assim, se um só fica na defesa e o outro fica na acusação, a gente nunca vai chegar a lugar algum. Mas é isso. Eu acho que assim, nós temos que nos aproximar. Agora, aproximar através de ideias. Então, nesse sentido, né, a gente encontrou aqui uma concordância. Sim, com certeza. A questão ela é complexa, muito mais ampla do que a gente mais ampla, simplesmente ela, culpar ela o precisa outro, de, né? Eu em nenhum momento eu culpei, eu sei, só mostrei outros elementos derrubando a falácia da reciclagem. É que quando a gente se fecha em uma solução, a gente acaba culpabilizando. Essa é a questão. Sim, e em nenhum momento eu espero que a minha fala não tenha sido fechada. Pelo contrário, ao contrário, foi enriquecedor. Tá, eu agradeço. Obrigada. Agradeço muito. Acho que é importante isso. E é debatendo que você chega a soluções. Claro, e a gente somos todos juntos, né, nesse barco. Com certeza. O que eu mais gostaria, por exemplo, num projeto como Voz dos Oceanos, que a gente tem um fundo que a gente está montando para captar recursos, para achar soluções que não são para nós, né? A solução é para nós todos, inclusive para a indústria plástica. Eu acho que existe aqui um potencial de vocês participarem e todas as indústrias plásticas participarem e falar assim, putz, vamos achar a solução juntos. O que eu queria, que eu acharia lindo é a indústria plástica. Como um todo, que nem você está fazendo, fala assim, gente, vamos sentar numa mesa, que nem aqui, vamos discutir esse desafio. Sim, sou parte do problema. E eu, como eu te falei, meu negócio não é demonizar o plástico. O plástico é a pior coisa do mundo. Hoje, a forma que está sendo utilizado, a forma que as pessoas estão utilizando, a forma que a indústria está lidando com esse problema, é um problema geral. O que eu acho que agora ainda está no momento de a gente poder resolver. Sim. Porque o ser humano, infelizmente, ele só toma grandes passos e ele só se transforma quando ele já está no abismo. Nós estamos chegando perto desses abismos. Então, assim, como um todo, eu acho que é fundamental nós nos unirmos, eu acho que é fundamental a indústria plástica entender que ela é responsável sim, não passar para o usuário, não passar para o governo, mas trazer o problema, sabe? Eu vou trazer para mim. Eu acho que é achar solução conjuntas. Porque soluções a gente pode buscar todas, mas a que pode ser boa para mim pode não ser boa para você. Claro. Então acho que é unir forças. Acho que é isso que é o mais bonito. Para mim a solução é a única, que é para o planeta inteiro. Que é a gente não ter o plástico dentro dos oceanos e a gente está consumindo plástico, só isso. Muito obrigado, viu? Prazer em conhecê-la. Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Valeu, querido. Obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço muito pelo bate-papo. Aprendi bastante com você, viu? Obrigado pela aula.